1, 2, 3, come on! Hoje a gente vai falar sobre uma atividade que eu coloquei na plataforma e eu espero que vocês gostem. É sobre um filme. O nome do filme é O Poço. Em inglês ele tem um nome diferente, que é The Platform, que é a plataforma. E em espanhol ele tem El Ojo, né? Como é que acontece? O que se sucede nesse filme? Porque muitas pessoas assistem, ou elas adoram, ou elas odeiam, né? E não entendem o significado ou o sentido do filme. Bom, o que podemos dizer é que o filme O Poço ele faz uma referência à nossa sociedade. Como identificamos, o poço é um lugar trancado, onde pessoas convivem em vários andares durante um mês. A cada mês elas vão mudar de andar, né? Elas podem ir para um andar acima ou um andar abaixo. E por esses andares existe uma plataforma com alimento, que é o básico para que eles sobrevivam ali. Você pode escolher apenas um objeto ou algo para levar para esse lugar, para o poço, no caso. Você pode levar, no caso teve o ator lá que levou um livro, né? E teve o Goren, levou um livro. E tem o outro, o Trimagasi, que levou uma faca, por exemplo, né? E no trailer do filme a gente já vê que esse Trimagasi, ele explica o seguinte: os de cima são os de cima, os de baixo são os de baixo. Ou seja, é cada um por si. Quem está em cima, né, na classe de cima, usufrui de privilégios. E quem não está em cima, está abaixo, vai vivendo com menos privilégios, cada vez menos privilégios, cada vez menos alimento. Come, na verdade, as sobras que as pessoas do andar de cima estão deixando, né? Então, eu tenho aqui algumas coisas importantes sobre esse filme que devem ser considerados. Como ele fala de andar de cima e andar de baixo, remete-se principalmente a classes sociais, né? Que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, as pessoas que estão melhor socialmente, eu diria, elas têm mais fartura, elas comem tudo que há de melhor. E para as outras classes sociais, vai ficando o que resta, né? Sem falar que existem classes sociais que você não encontra mais nem comida, né? Todos têm comida à vontade e eles ficam sem. Inclusive começam a praticar o canibalismo, que seria a violência entre eles para conseguir adquirir qualquer tipo de privilégio, qualquer tipo de vantagem dentro desse andar, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, a faca, né? A faca seria a crise e a sociedade de consumo através da publicidade da faca, que fica mais afiada na medida que é utilizada. E é óbvio, da mesma forma que as pessoas egoístas agem cada vez mais naturalmente com a convivência do sistema capitalista. Então aí vem uma crítica, né? Já vem mostrando o sistema capitalista, e ele mostra assim, que quanto mais as pessoas agem com egoísmo, querem tirar vantagem dos outros, à medida que isso vai se passando, vai se tornando comum. As pessoas começam a agir sem perceber que estão fazendo isso, como se fosse natureza própria, né? Que é da natureza do ser humano, que isso aí a gente vai falar já já, né? Porque pode-se pensar que o ser humano ele nasce bom e a sociedade é quem corrompe o ser humano, é quem ensina ao ser humano que ou ele tira vantagem da situação ou alguém vai tirar vantagem da situação dele, né? Ou que o ser humano nasce neutro e a sociedade o corrompe da mesma forma, tá? Então essa faca, ela seria justamente isso.
esse consumismo, essa ganância, esse egoísmo que a sociedade tem, né? Inclusive tem uma citação aqui de Paulo Freire que me chamou a atenção nessa crítica. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E lá na atividade vocês vão encontrar um comentário sobre isso aí. Eu quero saber qual a opinião de vocês sobre isso, né? Que quando a educação não liberta, ela faz com que a pessoa seja opressora. Ela faz com que a pessoa sinta a necessidade de tomar uma oportunidade do outro para poder garantir o seu próprio sustento, ao invés de estudar e, através da educação, encontrar seu próprio lugar na sociedade, né? Então lá tem um momentinho que vocês vão pensar e escrever a sua resposta pessoal sobre isso. Deixe-me vir aqui. Nós temos aqui a educação, que é a inserção do personagem, que leva um livro para o poço. Que justamente o livro que ele leva é Dom Quixote. Dom Quixote foi escolhida, não foi somente para levar um livro bonito para o poço, né? Ele foi escolhido pelo diretor, o criador, por um motivo, né? Não foi só para dar poeticidade, né? Com Miguel de Cervantes. Deixa-me ver aqui, tem a importância de Machado de Assis, que na língua portuguesa, que seria o quê? Ambos questionam a questão de classes sociais da sua época. Então, da mesma forma que Dom Quixote criticava a classe social, o Machado de Assis fazia isso aqui no Brasil também, né? Então, esse foi o motivo dele ter levado aquele livro. Ele levou conhecimento para dentro do poço, ele não levou uma arma para causar mais briga, mais violência. Ele procurou levar o conhecimento que o Dom Quixote tinha sobre essa questão de classes sociais. Isso foi importantíssimo para que ele percebesse que se dividisse a comida para todo mundo, ninguém ficaria com fome. Foi através da educação que ele percebeu isso. Porque se fosse a partir da faca, ele só teria aprendido a violência. E a gente vê que o personagem que estava, o Trimagazzi, que era o que estava no mesmo quadrado que ele, eu diria assim, no mesmo espaço, ele também tentou saber o que era que tinha dentro do livro, para que ele pudesse conhecer o inimigo. Quando ele leu passagens do livro, ele entendeu que o Goreng era uma pessoa que não teria a capacidade de matá-lo para comer, mas que como ele tinha faca, ele podia fazer isso, né? No caso do Trimagazzi, porque ele tinha levado a faca. Tá? Tem outra citação aqui, né, de Paulo Freire também. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ou seja, se a educação sozinha não transforma a sociedade em que vivemos, a sociedade ela não vai mudar. Então, que pensamentos são esses, né? Então aqui mostra a questão do capitalismo e do socialismo. E assistindo o filme, vocês vão perceber que existem momentos, quando ele decide dividir a comida em partes iguais, ele acaba criando alguns confrontos. E quando cria esses confrontos, ele acaba matando algumas pessoas. Então, essa divisão por igualdade poderia ser comparada ao socialismo. Quando ele promoveu o socialismo, ele também causou muitas mortes. Então, qual a vantagem que existe no capitalismo e a violência que ele traz, né? Os costumes que a sociedade adquire por causa do capitalismo e quais as consequências também do socialismo. A gente também tem que pensar nisso, porque teve pessoas que morreram porque queriam tirar proveito da situação e ele não queria deixar que isso acontecesse. Para ele que defendia o socialismo estava corretíssimo. Agora, para as pessoas que queriam mais do que podiam ter, isso aí se tornava uma situação de conflito, né? A comida, no próprio filme, ela representa o poder aquisitivo, os bens de consumo, a própria alimentação, tudo que o ser humano pode adquirir a partir do dinheiro. A ideia de um chefe
que surta com um fio de cabelo na panicota perfeita, contrasta, diretamente com as pessoas dos níveis inferiores. Porque as pessoas do nível inferior, infelizmente, elas não podem escolher. Você vai ter um cabelo na comida, por exemplo. Mas quando saía de cima do primeiro andar, essa comida dos ricos, da classe social rica, ela era, nos mínimos detalhes, supervisionada. Mas a partir do ponto que rege as outras classes sociais, isso começa a ser deixado para trás. A qualidade já não é mais tão primordial para os que estão na classe de baixo, né? Enquanto uma classe social chega a ter uma figura sommelier de água gourmet, grande parte da população não tem acesso sequer à água tratada. Isso é verdade, né? Então isso é um retrato do que acontece com a nossa sociedade. Novamente aí o filme faz com que as pessoas pensem sobre esse assunto. Quantas pessoas na África, por exemplo, não têm acesso à água potável? Ou quantas pessoas em outras partes do mundo não têm acesso ao alimento, à comida? Ou durante essa pandemia, quantas pessoas não têm acesso sequer a um alimento, né? Está acontecendo muito isso. Então seria bom pensarmos até que ponto poderíamos chegar no supermercado, colocar tudo no nosso carrinho e levar tudo que conseguíssemos. O que ia sobrar para os outros, né? As diferenças são reais e são para todos, de fato, né? Aqui eu tenho na primeira questão, né, depois de ter falado sobre o filme, ter dito das classes sociais que ele representa e ter mostrado para vocês as diferenças entre o socialismo e o capitalismo, né? Que o capitalismo é aquele sistema em que existe a competição, ele instiga, né, as pessoas à competição, à qualificação, né, a seleção. É uma seleção. Você tem que estar entre os bons para poder conseguir algo que você almeja. E quanto ao socialismo, já viu um sistema mais democrático, igualitário para todas as classes. Mas será que no sistema socialista, realmente a divisão de bens, a divisão de poder aquisitivo, ela funciona? Isso aí são tudo questionamentos. No socialismo, todo mundo é rico ou todo mundo é pobre? No capitalismo, todo mundo é rico ou todo mundo é pobre? Ou todo mundo consegue ter pouco e menos ainda consegue ter muito mais que todos os outros? Primeira pergunta. Aqui tem uma frase sobre Rousseau e ele diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu pergunto a vocês, e vocês vão ter que escrever lá, vai ser um texto argumentativo, uma respostinha argumentativa para treinar, para ver se vocês estão treinando a redação, né? O que você acha disso? Redija sua resposta tendo como base o entendimento do fichamento do filme. Então, todo esse vídeo que vocês acabaram de assistir aqui comigo, vocês vão pegar como base para vocês redigirem a resposta de vocês. O que é que vai ter que acontecer? Depois que você redigir sua resposta, você vai traduzir sua resposta para espanhol e vai colocar ali, tá bom? Para mim. Como é que eu faço isso, professor? Google Tradutor, pode tirar algumas dúvidas lá, mas o que eu quero é que vocês tentem produzir qualquer coisa em espanhol, aí um textinho, uma resposta curta que seja, mas que você consiga dizer o que você pensa em língua estrangeira. Se não, coloca em português, depois você coloca em espanhol. Segunda questão. Deixa eu ver aqui. Segunda questão. Vamos lá agora para a segunda questão. De acordo com o comentário e o filme, o que representa a faca, que aí coloca como violência, e o que seria a educação? A faca, ao mesmo tempo que poderia ser a violência, pode ser a competitividade, pode ser o próprio socialismo, a faca como você entender, né, que está lá no filme. O que seria essa faca para você? O que ela representa? E o que seria o livro ou a educação? Aí você vai falar sobre a sua parte, do que você pensa sobre a educação.
Se a educação é algo que pode fazer com que você saia de uma situação financeira ruim e consiga alguma coisa que você almeja na sua vida. Por exemplo, através da educação, através do livro, é possível que uma pessoa que saia de uma região que não tem privilégios, como a favela, é possível uma pessoa sair da favela e tornar-se um médico? Você vai colocar lá se é possível isso. Através da faca isso é possível? Então, você vai fazer um contraste aí dessas duas coisas. O que você pensa? E qual é a importância que a educação tem para você? É aí onde você vai escrever, tá? Então, com qual das opções você acredita que seria melhor para transformar a sociedade que vivemos? Com a faca ou com o livro? Faça um comentário, traduza, manda a resposta. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Desculpem aí qualquer coisa, né? Um abraço e estamos com saudade, tá bom? Beijão.